Isso aqui é uma notícia muito boa. Se você se encheu de esperança por causa dessa caminhada que a gente fez a semana passada, eu te garanto que esse vídeo vai te dar mais uma dose de esperança. Eu vou te explicar por quê. Isso aqui é uma notícia muito boa. Se você se encheu de esperança por causa dessa caminhada que a gente fez a semana passada, eu te garanto que esse vídeo vai te dar mais uma dose de esperança. Eu vou te explicar por quê. No ano passado, o governo Lula gastou aproximadamente R$1 bilhão, sem falar o Caixa 2 que eles usaram, né, para comprar financiadores, influenciadores. Ele gastou R$1 bilhão fazendo propaganda do governo para melhorar a aprovação. O Sidônio gastou tudo, fez tudo que você possa imaginar, contratou as agências, colocou robô, usou inteligência artificial, pagou influenciador para defender o governo e atacar a oposição, comprou a imprensa, SBT News e Globo recebendo mais do que qualquer outro momento da história. Eles jogaram todas as fichas na mesa para melhorar a aprovação do Lula. Dito isso, chegamos no período eleitoral. Esse é ano eleitoral. E sai a primeira pesquisa de aprovação e reprovação, né, do governo Lula. E cai como uma bomba para esse governo. Eles realmente não esperavam que a situação deles estaria tão ruim quanto apresentou o Poder Data de hoje. Eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. Lula entra no ano da eleição reprovado por 57%. Poder Data. Reprovado por 57% da população. E para piorar, apenas 34% aprovam. Diz a lenda e os especialistas de eleição que nenhum governo consegue se eleger com menos de 30% de aprovação. O governo está apenas 4 pontos acima do teto, do piso. Se ele cair mais um pouquinho esse ano, as chances do Lula ser reeleito, né, vão para quase zero. Isso aqui é bom porque, mesmo usando tudo que eles tinham direito, não mencionei ainda, mas teve aí a questão do luz para os povos, pé de meia, gás para o povo, todos esses programas assistencialistas que o Lula fez, tudo isso que ele fez, jogou aí no final do ano a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Eles fizeram tudo que podia fazer. E mesmo assim a rejeição do Lula está em 57%. Curioso, né? O IBGE falando que nós temos emprego pleno, empregabilidade plena, que o PIB está crescendo. IBGE, que inclusive a maioria do povo lá pediu demissão por causa da fraude que está acontecendo lá com os números. E outro detalhe que chamou a atenção. O Brasil está dividido entre evangélicos e católicos. Os evangélicos, notoriamente, rejeitam esse governo. Mas os católicos sempre foram a maioria, né, na maioria dos católicos da Igreja Católica, apoia o governo Lula. E os católicos ainda são a maioria no Brasil. Por que eu estou te falando isso? Olha o que aconteceu com a aprovação do Lula entre os católicos. Desde... Qual é a data aqui? Deixa eu ver. Desde o início do governo. Aqui, ó, janeiro de 2023. Entre os católicos, ele perdeu 14 pontos. Ele estava com 62, foi para 48. E a rejeição dos católicos subiu de 31 para 45. Então nós estamos falando de uma distância de 31 pontos, caiu para apenas 3. Ou seja, nem mesmo usando os padres esquerdistas, eles estão conseguindo manter um apoio maciço e hegemônico na Igreja Católica. Isso aqui é uma bomba para o governo. Os evangélicos não precisam nem falar nada, né? Só piorou a situação. Foi de 56, como vocês podem ver no início do ano, para 67. Aumentou 12 pontos. E caiu a aprovação de 31 para 28. Então a distância era 25, foi para 39. Agora, aqui, que é onde o Lula, de certa forma, tinha ali uma base na Igreja Católica, ele tem apenas 3 pontos a mais. Lembrando, mais uma vez, isso depois do ano em que o governo bateu o recorde de gastos com propaganda, com influenciador, com impulsionamento nas redes sociais. E o Flávio aparece nas pesquisas, já na última pesquisa que eu vi, ganhando do Lula. Então, Flávio já aparece ganhando do Lula.
Lula começa a despencar sua aprovação e a rejeição explode e nós estamos no ano eleitoral. Ele tem 7 meses ainda antes das eleições e a situação do Lula não poderia ser pior. Vai entrar agora o colapso econômico, que é aquela questão da crise. Você vai ver o monitoramento do Pix, você vai ver pessoas aparecendo lá, imposto de renda para elas pagarem, vai ter a cobrança dos dividendos, tem o split payment que está chegando, tem a reforma tributária que vai aumentar o custo da vida do povo inteiro. Ou seja, se você já pagava para sustentar o Lula, agora você paga para sustentar o Lula, a Janja, o filho do Lula, o primo do Lula, tá? E dos ministros. Então, assim, eu estou vendo esse início de ano com muita esperança. O governo que não se sustenta mais, não para em pé, um candidato que disparou, o Flávio decolou por um posicionamento mais equilibrado, um posicionamento mais tranquilo, né? Filtra mais as coisas que ele fala. Então, o Bolsonaro fez a melhor escolha possível e nós estamos aí, cara, tá todo mundo vendo uma real possibilidade de vitória do Flávio Bolsonaro, tanto é que o dólar deu uma baixada e a bolsa subiu na especulação de que ano que vem não vai ter mais PT. Finalmente, os ditadores do mundo encontraram alguém à altura para brigar. O mundo aprendeu há um mês atrás que as palavras, as ameaças do Donald Trump não são apenas palavras jogadas ao vento. No meio da noite, ele entrou na Venezuela e capturou um narcotraficante terrorista amigo do Lula, levou ele para os Estados Unidos e agora ele será julgado pela justiça americana. Parece que faz muito tempo, mas não faz. Tem um mês. E ele avisou que se o Trump não renunciasse, se o Maduro não renunciasse, ele iria pegá-lo e levá-lo para a corte americana. E ele fez isso. Todo mundo celebrou. O mundo inteiro, com exceção do Lula e mais alguns ditadores, mas o mundo celebrou. Afinal de contas, a Venezuela vivia uma ditadura há muito tempo. Aí, meu amigo, não satisfeito, Donald Trump começa a olhar para o que está acontecendo no Irã. A população do Irã vai para as ruas por liberdade, por democracia, depois de, 50 anos sendo dominadas por uma ditadura fundamentalista islâmica. O mundo não aguenta mais ver o que o Irã está fazendo. Até agora, estima-se que mais de 40 mil protestantes, manifestantes, foram executados pelo governo do Irã, que é assim com Lula, e tem aquela foto do Alckmin junto com o pessoal lá. Lula adora ditador. Bom, isso deixou Trump, de certa forma, com tanta raiva, que ele agora está enviando toda a sua armada pro Irã e está fazendo ameaça. Cara, o Trump vai arrebentar com todos os ditadores do mundo. E essa matéria saiu na Globo News. O presidente americano ameaçou atacar o Irã de forma muito pior se o país não aceitar a negociação de um acordo nuclear. Nas redes sociais, Donald Trump disse que espera que o regime iraniano sente à mesa para conversar de forma justa com os Estados Unidos. Pouco tempo antes, ele afirmou que uma armada enorme estava a caminho do Irã, mas sem dar detalhes. Agora, eu quero ler para vocês aqui, ó. Ela se move rapidamente com grande poder, entusiasmo e determinação. É uma frota liderada pelo magnífico porta-aviões Abraham Lincoln, maior do que a enviada à Venezuela. Assim como no caso da Venezuela, está pronta e disposta e apta a cumprir a sua missão rapidamente, com velocidade e violência se necessário. Esperamos que o Irã se sente à mesa de negociações o mais breve possível e chegue a um acordo justo e equitativo. Sem armas nucleares. Um acordo que seja bom para todas as partes. O tempo está se esgotando. É realmente essencial. Como eu disse ao Irã uma vez, façam um acordo. Eles não fizeram. E houve a Operação Martelo da Meia-Noite, que foi aqueles que enviaram aquelas bombas, através dos bombardeiros B-2, que entrou lá dentro da área protegida dos bunkers, onde eles estavam fazendo enriquecimento de urânio. E uma grande destruição no Irã. O próximo ataque será muito pior. Não deixem isso acontecer novamente. Obrigado pela atenção a esse assunto, presidente Donald Trump. O ministro das Relações Exteriores do Irã respondeu. Disse que o regime está em contato com países mediadores que estão fazendo consultas sobre o cenário atual. Já um oficial iraniano disse à agência de notícias Reuters que o país espera que não haja um confronto, mas que os... Enquanto isso, eles estão executando dezenas de milhares de manifestantes que estão indo para as ruas pedindo por fim da ditadura, tá? Militares... O Irã é o país que financia os grupos terroristas de todo o mundo. Estão preparados para o pior cenário. E prometeu responder
da maneira mais dura possível em caso de ataque de Washington. Nós lembramos que Trump vinha subindo o tom contra o regime iraniano por causa das mortes em protestos no país. Mais de 6 mil pessoas morreram. Já chegou nos 40, tá, o Globo? Vamos falar a verdade. E o curioso, eu não tô vendo ninguém da esquerda revoltado com essas execuções de pessoas lutando por democracia. Nenhum. Cadê a Greta falando alguma coisa? Cadê os lacradores da Globo falando alguma coisa? Nada. Morreram nas manifestações, segundo os dados de um grupo de direitos humanos iraniano que tem sede nos Estados Unidos. Já o regime iraniano confirma pouco mais de 3 mil mortos e alega que grande parte eram agentes de segurança ou civis atacados por manifestantes. Olha que loucura, bicho. Eles estão matando a população do Irã, que está brigando por liberdade, que não aguenta mais a corrupção, a ditadura, e você não vê o povo da esquerda indo para as ruas em defesa deles. Quando era o terrorista entrando em Israel para matar judeu, tudo bem. Agora, ou quando era Israel se defendendo de terrorista, vamos defender os terroristas. Agora, pessoas lutando por democracia no Irã, nada. Aí vem o Trump e fala, é o seguinte, nós estamos enviando para o Irã algo muito maior e mais violento do que nós enviamos para a Venezuela. Faça um acordo agora. Cara, qual que é o próximo ditador que o Donald Trump vai pegar? Qual será o próximo ditador a levar uma paulada dos Estados Unidos? Sinceramente, o mundo estava precisando de alguém com coragem o bastante para enfrentar esses ditadores, porque o resto é tudo isento, é tudo Dória, tipo Macron, sabe? Ou Keir Starmer do Reino Unido. É um bando de gente mole, né? Bando de geleia. Aí chega o Trump e começa a botar ordem na casa. Vai pra cima, Trump. Minha opinião é, onde houver uma ditadura e o povo estiver lutando por liberdade, que os Estados Unidos ajudem.